Sugestão de leituras e de filmes. O Mundo de Sofia, Jostein Gaarder. Certo dia, a menina Sofia começa a receber cartas anônimas com perguntas sobre a existência e a realidade. Assim começa esse romance, uma forma divertida de saber um pouco mais sobre a filosofia, sua história e os principais filósofos. Indicações. O Mundo de Sofia, escrito por Jostein Gaarder, Companhia das Letras, 2011. Neste romance, Sofia começa a receber cartas com perguntas misteriosas e surpreendentes. Logo descobre que o remetente é um professor de filosofia, com quem começa a descobrir os fundamentos e a história dessa disciplina. No entanto, a jovem passa a receber também misteriosos cartões postais de outro remetente, Albert Knag. O que ele deseja com essa correspondência? Os livros didáticos sempre têm indicações de leitura, de filmes. Neste caso, nós lemos 2 indicações do livro Mundo de Sofia. Vamos aproveitar a dica e vamos ler? Meu nome é Carlos Augusto Damasceno, eu dou aula de filosofia em escola do ensino médio da rede pública de Mato Grosso do Sul. Meu nome é Thaís Umar, eu sou professora de filosofia, trabalho com alunos do ensino médio em escolas públicas e privadas. A ideia pantaneira são 2 ideias. Paideia é um conceito, está relacionado à ideia de formação do homem grego, do espírito do homem grego. Pantaneira porque nós estamos no Mato Grosso do Sul, aqui é o estado onde se situa a maior parte do Pantanal, então nós estamos de alguma forma fazendo referência à filosofia, à sua origem, ao humanismo situado no Brasil, situado no interior do Brasil. Nós temos a intenção de valorizar, incentivar a leitura, valorizar o livro didático. O Mundo de Sofia é uma indicação de vários livros. Nós já trabalhamos nas salas de aula, já indicamos para os nossos alunos. História bastante agradável, é um romance, é acessível. De fato, o Jostein Gaarder, ele consegue o intuito que ele teve com o livro, de deixar algo acessível para os jovens. A gente pode, então, de alguma forma, tentar utilizar os recursos que a internet disponibiliza para dar um start, digamos assim, para chamar a atenção, para deixar a dica, mas os alunos, se quiserem e puderem, podem ler o livro Mundo de Sofia, junto com o acréscimo, junto com o conhecimento que vem nos livros didáticos. Trazer o Mundo de Sofia como uma leitura dialogada com os livros didáticos, essa é a proposta da série. Permitir, de alguma forma, uma outra forma de estudo para os estudantes. A gente quer reforçar, explicitar a importância do livro, seja o livro didático, seja da literatura em geral. No caso, a gente faz isso através da leitura do livro Mundo de Sofia. Existem algumas maneiras de incentivar a ler e nós acreditamos que aparecer na câmera lendo é uma maneira interessante de incentivá-los a ler, a acompanhar conosco. Então nós lemos durante o vídeo e ao final sempre uma indicação de como que você pode continuar os seus estudos, como que você pode procurar no livro didático, ou dicionários, ou com o seu professor. Vai ficar claro que em alguns momentos há uma complementaridade, em outros momentos é dita a mesma informação, só que de formas diferentes. Isso enriquece a possibilidade de entendimento do aluno. Então essa série pode ser utilizada como material de estudo complementar, principalmente agora esse contexto de pandemia, que é o contexto em que nós estamos gravando, ainda estamos à distância, esse ano inicia mais um ano letivo trabalhando remotamente. A ideia é de que o estudante, a estudante, eles consigam estudar por si só, apostem no seu protagonismo, acreditem no seu potencial, aproveitem o tempo que estiverem em casa para lerem. Quando nós pensamos a série, nós não queríamos que fosse aula, nós queríamos que fosse algo complementar e convidativo. Então nós preferimos não aparecer explicando a matéria e sim aparecer lendo. Se você quiser ouvir o livro inteiro, existe também, se você procurar no YouTube, tem o audiobook, você pode ouvir o livro inteiro. A gente está, de fato, tentando complementar, estabelecer um diálogo entre o livro Mundo de Sofia e os livros didáticos, para que esse diálogo seja mais frutífero. Ensinar filosofia é dar um lugar ao pensamento do outro. Não tem sentido transmitir dados filosóficos, isto é, informação extraída da história, como se fossem peças de uma loja de antiguidades com a qual os jovens não teriam qualquer relação.
Não há sentido em tentar transmiti-los sem vivificá-los no perguntar dos alunos. A lógica do antiquário filosófico que atesoura joias para oferecê-las a alguns poucos privilegiados emudece o filosofar e mutila sua dimensão pública. A filosofia não é uma questão privada, ela se constrói no diálogo. Ensinar significa retirar a filosofia do mundo privado e exclusivo de uns poucos para colocá-la aos olhos de todos, na construção coletiva de um espaço público. Por certo, em última instância, cada um escolherá se filosofa ou não, mas deve saber que pode fazê-lo, que não é um mistério insondável que apenas alguns atesouram, e nisso o professor tem uma tarefa fundamental em estimular a vontade. Em larga medida, é por meio da leitura de textos filosóficos que aprendemos filosofia, e assim não podemos dispensar essa atividade no ensino médio. Ensinar não é tarefa fácil. Ensinar filosofia, por sua vez, tem suas dificuldades adicionais. Como escolher os conteúdos a serem trabalhados quando lidamos com um campo de pensamento que tem mais de 2.500 anos de história? É praticamente impossível produzir um livro didático de filosofia que aborde de forma extensiva e exaustiva toda a produção do pensamento construída nessa longa trajetória. Além disso, quando o objetivo é produzir um livro didático que atenda à realidade das escolas brasileiras, com toda a diversidade regional que conhecemos, essa tarefa fica ainda mais complexa. É preciso fazer escolhas, privilegiar determinados aspectos em detrimento de outros, tomando sempre cuidado de não expor apenas uma única perspectiva filosófica, pois isso seria trair a própria filosofia. A leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores. E até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam apenas seus melhores pensamentos, que a eloquência possui forças e belezas incomparáveis, que a poesia tem delicadezas e ternuras deveras encantadoras, que as matemáticas têm intervenções bastante sutis e que podem servir muito tanto para satisfazer os curiosos, quanto para facilitar todas as artes e reduzir o trabalho dos homens. Que os escritos que tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e muitos estímulos à virtude que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu. Que a filosofia ensina a falar com coerência de todas as coisas e de se fazer admirar pelos que possuem menos erudição. Que a jurisprudência, a medicina e as outras ciências proporcionam honras e riquezas àquelas que as cultivam. E, enfim, que é bom havê-las examinado a todas, até mesmo as mais eivadas de superstição e as mais falsas, a fim de conhecer-lhes o exato valor e evitar ser por elas enganado. Faça parte deste diálogo, faça parte desta conversação, conheça o pensamento de outros sábios, sábias, estudiosos e estudiosas de outras épocas e outros lugares falaram através da escrita, através do livro. Também tenho vontade de conhecer um pouco mais do que os grandes mestres falaram. Vamos fazer parte e vamos ler. O que é o livro? Para fins estatísticos, na década de 1960, a Unesco considerou o livro uma publicação impressa, não periódica, que consta de no mínimo 56 páginas, sem contar as capas. Mas também é mais do que um simples produto. O primeiro conceito que deveríamos reter é o de que o livro, como objeto, é o veículo, o suporte de uma informação. O livro é uma das mais revolucionárias invenções do homem. Antes mesmo que o homem pensasse em utilizar determinados materiais para escrever, como por exemplo fibras vegetais e tecidos, as bibliotecas da antiguidade estavam repletas de textos gravados em tabuinhas de barro cozido. Eram os primeiros livros, depois progressivamente modificados até chegarem a ser feitos em grandes tiragens, em papel impresso mecanicamente, proporcionando facilidade de leitura e transporte. Com eles tornou-se possível, em todas as épocas, transmitir fatos, acontecimentos históricos, descobertas, tratados, códigos ou apenas entretenimento. No moderno movimento editorial das chamadas sociedades de consumo, o livro pode ser considerado uma mercadoria cultural, com maior ou menor significado no contexto socioeconômico em que é publicado. Enquanto mercadoria, pode ser comprado, vendido ou trocado. Isso não ocorre, porém, com sua função intrínseca, insubstituível.
pode-se dizer que o livro é essencialmente um instrumento cultural, de difusão de ideias, transmissão de conceitos ou ainda de condensação e acumulação de conhecimento. A palavra escrita venceu o tempo e o livro conquistou o espaço. Teoricamente, toda a humanidade pode ser atingida por textos que difundem ideias que vão de Sócrates e Horácio a Sartre e McLuhan, de Adolf Hitler a Karl Marx. A história do livro confunde-se, em muitos aspectos, com a história da humanidade. Até o século XV, o livro servia exclusivamente a uma pequena minoria de sábios e estudiosos que constituíam os círculos intelectuais, confinados aos mosteiros durante o começo da Idade Média, e que tinham acesso às bibliotecas cheias de manuscritos ricamente ilustrados. Com o desenvolvimento do sistema de impressão de Gutenberg, a Europa conseguiu dinamizar a fabricação de livros, imprimindo em 50 anos cerca de 20 milhões de exemplares para uma população de quase 10 milhões de habitantes, cuja maioria era analfabeta. Para a época, isso significou enorme revolução, demonstrando que a imprensa só se tornou uma realidade diante da necessidade social de ler mais. O advento das técnicas eletrônicas, o aperfeiçoamento dos métodos fotográficos e a pesquisa de materiais praticamente imperecíveis fazem alguns teóricos da comunicação de massa pensarem em um futuro sem os livros tradicionais, com um formato quadrado ou retangular, composto de folhas de papel unidas umas às outras por um dos lados. Seu conteúdo e suas mensagens, racionais ou emocionais, seriam transmitidos por outros meios, como, por exemplo, microfilmes e fitas gravadas. Através de toda a sua evolução, o livro sempre pôde ser visto como objeto cultural, manuseável, conforme entendido e interpretado em função de valores plásticos, e símbolo cultural, dotado de conteúdo, entendido e interpretado em função de valores semânticos. A mensagem, racional, prática ou emocional, de um livro é sempre intelectual e pode ser revivida a cada momento. O conteúdo estático em si dinamiza-se em função da assimilação das palavras pelo leitor, que pode discuti-las, reafirmá-las, negá-las ou transformá-las. Por isso, o livro pode ser considerado um instrumento cultural capaz de liberar informações, sons, imagens, sentimentos e ideias através do tempo e do espaço. Livros digitais ou e-books são versões digitais de livros em papel ou de obras completas pensadas para o formato digital. Podem ser estáticos, como os livros em papel, contêm textos e imagens, ou dinâmicos. Podem incluir vídeos, animações, simulações ou qualquer outro conteúdo dito multimídia. Nós podemos ter nos nossos celulares livros, algumas pessoas estão acostumadas com isso, alguns alunos ainda utilizam a internet mais para redes sociais, o celular para fazer fotos, para fazer selfies, mas apostem em ter no celular de vocês, além de aplicativos e jogos, também alguns livros. Hoje em dia o e-book é uma alternativa a mais que amplifica, não restringe o uso do livro na sociedade. Particularmente, há pessoas que se dão muito bem com o e-book, há pessoas que têm alguma dificuldade, preferem um livro impresso, manuseável, em papel, mas muitas pessoas acabam fazendo uso dos dois, tanto do Kindle, tanto do e-book, como do livro impresso. É mais uma forma de amplificar o poder de alcance social do livro. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital, e também às instituições de educação infantil, comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. Com relação à compra e distribuição dos materiais e livros didáticos selecionados pelo Ministério da Educação, no âmbito da Secretaria de Educação Básica, SEB, é importante ressaltar que são de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, cabendo a este órgão também a logística do provimento e do remanejamento dos materiais didáticos para todas as escolas públicas do país cadastradas no censo escolar. Esse livro que chega até a escola
tão valorizado e bem utilizado por algumas pessoas, mas ainda não bem conhecido por outras, é fruto do nosso trabalho, é público, é direito nosso, ele chega e deve chegar a todas as capitais, todas as escolas públicas, então nós temos que valorizar, nós temos que utilizar. Use o seu livro didático, observe, é um livro bem organizado, bem preparado por técnicos, especialistas, professores capacitados para isso. Tem sempre indicação de filmes, indicação de literatura, música, arte, várias referências. Um livro que traz interdisciplinaridade, a gente pode pegar um livro didático de filosofia e conversar com a literatura, com a arte, matemática, física, química eventualmente, com certeza a língua portuguesa. Então valorize o seu livro, se chegou até você, cuide do livro, não deprede. E se a gente quer valorizar a leitura, se a gente quer valorizar o uso do livro didático, que a gente possa continuar utilizando. Vocês vão reparar que ao longo da série nós vamos utilizar vários livros didáticos. Bom, esse aqui que eu estou segurando é o livro Filosofia, Temas e Percursos. Para facilitar o uso, esse livro é utilizado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ou seja, em todo o ensino médio, desde o princípio até o final, a introdução da filosofia, até o último capítulo, seja ética, política, estética. Nós utilizamos o espiral que facilita o manuseio do mesmo. Este é o Filosofia, Experiência do Pensamento. Este aqui é o livro Filosofia e Filosofias, Existência e Sentidos. Iniciação à Filosofia. Este aqui é o livro Fundamentos de Filosofia. Filosofando, Introdução à Filosofia. Este aqui é o livro Reflexões, Filosofia e Cotidiano. Bom, ao longo da série, então, esses são 7 livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, que são utilizados junto com o Mundo de Sofia. Tu fostes incendiar a biblioteca, mas é um crime inaudito e ruim. Sim, queimeia, que mesmo contra ti, infame, praticaste, a luz que a tua alma clara, intrépido, apagaste, é a tua própria luz que acabas de soprar. Isso que teu ódio ímpio e louco ousa queimar é teu bem, teu tesouro, a herança da tua alma. O livro te protege, instrui, anima e acalma. Todo o espírito humano em cinza e enfumarada. Esqueceste que o livro é o teu libertador? Lá na altura ele está, como altivo condor brilha, porque ele brilha é que nos ilumina. Destrói o cada falso, a miséria, a chacina. Ele fala e nos diz, nada de escravo ou pária. Abre um livro, vai ler Platão, Milton, Beccaria, esses profetas, Dante, Corneille e Shakespeare. A alma imensa que tem, em ti sente surgir. Lendo-os, sentes-te igual a eles todos, altivo. Lendo, torna-te meigo, austero e pensativo. Eles, em tua mente, aumentam de grandeza. À escuridão de um claustro, a alva vem dar clareza. À proporção que ele entra e afunda em tua mente, tornas-te mais feliz, tornas-te mais vivente. Tua alma torna-se apta a arguida responder. Reconheces-te bom e sentes derreter, como a neve ao calor, a vaidade sombria, o mal, o preconceito, a tirania. Pois no homem o saber é o que chega primeiro, depois a liberdade. Esta divina luz é tua, e foste tu que, de pronto, a apagaste. O livro atinge os fins que tu próprio sonhaste. Entra em teu pensamento e solta e desenleia os grilhões com que o erro, a verdade aperreia. A consciência é um nó górdio horrível que asfixia. O livro é teu guardião, teu médico, teu guia. Tua raiva ele acalma e tira-te a demência. Eis o que perdes tu por tua intransigência. O livro é teu tesouro, é a riqueza, é o saber. O direito, a verdade, a virtude, o dever, a razão, aclarando a tua inteligência. E tu queimaste tudo, infame. Eu não sei ler. Eu não sei se você já visitou a biblioteca da escola,
mas sempre que possível, visite a biblioteca da escola, procure, veja se lá tem livros de filosofia, veja se lá tem o livro Mundo de Sofia, descubra quais são os livros clássicos que a biblioteca da escola possui, mas não se restringe apenas à biblioteca da escola, comece por lá, mas procure outras bibliotecas. 3 objetivos norteiam esta obra: apresentar os conceitos fundamentais do pensamento filosófico ocidental como ferramentas de formação do saber filosófico e da atitude filosófica, colaborar para a reflexão sobre as relações entre as concepções filosóficas e as condições históricas e a vida cotidiana, desenvolver o espírito crítico e a reflexão filosófica sobre questões contemporâneas, contribuindo para a criação e o fortalecimento de práticas solidárias com a própria comunidade. Entendemos que a tarefa fundamental do ensino de filosofia é contribuir para a formação do pensamento crítico. Isso significa dotar o aluno de ferramentas que o tornem cada vez mais capaz de interpretar os textos, analisar os conceitos e, simultaneamente, compreender melhor o mundo, identificando as questões centrais da contemporaneidade e estabelecendo nexos e relações com outros momentos da história do pensamento humano. No mundo atual, compreende-se a pouca disposição para uma disciplina voltada para a reflexão, porque vivemos uma realidade pragmática, dominada pela imagem, pelo efêmero, pela velocidade e voltada para soluções imediatistas. Acrescentemos a esse quadro o fascínio que o mundo virtual exerce sobre as pessoas, principalmente das novas gerações, e não sem razão. A web nos abre portas para inúmeras possibilidades de informação, entretenimento, interação e para o contato direto com amigos e desconhecidos, numa verdadeira revolução, a revolução digital, a que assistimos diariamente e da qual participamos a cada novo recurso tecnológico colocado à nossa disposição. Em que pesem essas características dos novos tempos que poderiam favorecer o desprezo pela filosofia, temos percebido crescente interesse pelo debate filosófico, nem sempre de modo explícito, mas subjacente ao questionamento cotidiano de questões políticas, éticas e estéticas. Há quem pense que a filosofia deveria sair do currículo das escolas, mas continuamos com a filosofia ainda, continuamos incentivando que você estude, que você busque leitura, busque mais conhecimento sobre a filosofia, sobre os filósofos, sobre esses períodos. O livro Mundo de Sofia é sim também um curso de filosofia, isso é explicitado no livro e de fato procede. E uma das características é de que são apresentados os projetos dos filósofos. É feito um contexto no qual o filósofo refletia sobre um determinado problema e ele apresentava alguma resposta, alguma contribuição no sentido de tentar elucidar este problema. Não que outros não pudessem surgir depois. Normalmente é assim que acontece. Esta tensão da filosofia com a realidade manifesta-se especialmente naqueles fatores que são apresentados como verdades eternas, fixas e imutáveis. A filosofia crítica põe em discussão qualquer elemento de necessidade no contexto da vida social e cultural, onde há formas de pensar predominantes, valores impostos ou práticas empreendidas sem a mediação da reflexão. Como pensamento e tarefa crítica, é uma tentativa para introduzir o questionamento e a reflexão questionadora, a consideração racional e a ciência crítica, a mesma que exibe a história de todos os problemas filosóficos, tendo à frente o que é a filosofia, nos diversos contextos da experiência humana. A filosofia não pode ser bem comum, verdade ou beleza. Pelo contrário, a filosofia revisa e discute os critérios que determinam a política, a ciência e a arte. A filosofia não determina, questiona. Escapa de qualquer determinação estabelecida e está alerta diante da racionalidade dos valores da política, da ciência, da arte, das produções sociais e culturais em geral. A filosofia se refere à atividade central dos homens como tal e, portanto, nenhuma educação pode evitá-la, nem sequer ensiná-la como uma tarefa empreendida por outros e que pode ser admirada sem participação ativa do educando. A história da filosofia já é filosofia, atividade filosófica ou torna-se incompreensível. Mas a filosofia não pode derivar da mera história, senão tem que transformar-se em biografia de quem dela se aproxima, sob pena de reduzir-se a pedantismo ocioso e artificial, quer dizer, lista de respeitáveis tecnicismos.
Definir o foco da didática de filosofia tendo como centro a história da filosofia não significa privilegiar a simples cronologia, mas descobrir o pensamento do filósofo pulsando nas relações com o mundo em que vivia, pois o filósofo problematiza a realidade e cria conceitos para tentar compreendê-la. A sequência cronológica nos mostra como aquelas soluções foram retomadas pelos seguidores e contraditas pelos que a elas se opuseram. E ainda é possível estabelecer ligações fecundas daquelas ideias com os problemas atuais. É bem verdade que não podemos concluir haver uma evolução, um progresso, como ocorre com o conhecimento científico, mas sim uma constante e atualizada problematização. É importante se habituar a ler, ter familiaridade com os livros, as frases, as letras, as palavras, porque a leitura traz autonomia. Então é necessário uma certa disciplina para aprender um pouco mais, para ir um pouco além, seja na filosofia ou em qualquer outra área. Por isso é tão importante a leitura que vai trazer para você a disciplina necessária para esse estudo. Pôr a filosofia no banco dos réus tem a vantagem de abrir um diálogo entre a turma e a filosofia. Isso dá aos estudantes possibilidade de examinar criticamente a filosofia. A disciplina intelectual. O termo disciplina tem vários significados. No entanto, o sentido que nos interessa é o de disciplina intelectual, como caminho para ler ou pensar melhor, o que pressupõe a descoberta pessoal de regras a serem seguidas para atingir os fins propostos. Disciplina intelectual significa o esforço do espírito treinado para a atenção continuada, a concentração na leitura, a capacidade de ouvir o professor, o colega, o autor que fala por meio do texto que está sendo lido. Ter disciplina intelectual consiste em desenvolver a capacidade de compreensão do que ouvimos ou lemos antes de nos aventurarmos numa crítica, e ao discordarmos, fazê-lo de maneira organizada e com base nos critérios adotados. As opiniões espontaneamente sustentadas quanto a assuntos os mais diversos foram e são objetivos de uma reflexão elaborada pela filosofia. O essencial é fazer o educando dar-se conta disso. Ao ser orientado para medir suas posições com o que há de melhor na história da filosofia, o aluno terá condições de enriquecer sua própria compreensão acerca de questões que sempre motivaram e ainda hoje motivam nossa curiosidade sobre o mundo que nos cerca. Em 1995, a Unesco organizou uma jornada internacional de estudos em Paris, marcadas pela célebre Declaração de Paris para a Filosofia. Essa importante declaração evidencia que a filosofia não está só nos livros, mas está na vida, está nas grandes questões, aqui onde nós estamos, aí onde você está assistindo, e em todos os países, universalmente. Por meio do exercício da filosofia, exercício do diálogo, da leitura, de trabalhos e atividades elaboradas em grupo, conjuntamente, onde se privilegia mais a colaboração do que a competição. Por exercício da disciplina de filosofia, nós estamos contribuindo para um exercício de tolerância, de aceitação, que forma espíritos livres e reflexivos. Fundamental para toda democracia, o exercício da cidadania, a reflexão, perceber e entender o papel do cidadão, o papel de uma sociedade democrática, caminhar para a liberdade, caminhar para a paz. Neste documento da Unesco, citando os países da América Latina, fala que no Brasil, desde 1989, em São Paulo, existe o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, e que lá, em 2007, o ano da publicação deste documento, já haviam sido formados, treinados, capacitados mais de 10 mil professores. Imaginava-se que mais de 100 mil alunos tivessem tido experiências com relação à filosofia para crianças, o ensino de filosofia para crianças. Nós estamos falando dos filósofos, se eles estão só nos livros ou não, falamos dos adolescentes, do ensino médio, mas e as crianças? Elas podem filosofar? Presumivelmente, ele quer dizer que a filosofia não nos motiva a pensar, mas nos faz pensar melhor, porque fortalece nossas habilidades de raciocínio, de investigação e de formação de conceitos, habilidades que já temos. A filosofia é atraída pelo problemático,
pelo controverso, pelas dificuldades conceituais que se escondem nas frestas e interstícios de nossos esquemas conceituais. Por outro lado, é da própria natureza da filosofia transcender os pontos de vista das disciplinas específicas, ser interdisciplinar e ainda ter um senso global de proporção que a coloca numa posição melhor para formular aqueles objetivos. Não é que os filósofos, ao reivindicarem essa prerrogativa, estejam se apropriando de um privilégio para o qual não tenham pretensão legítima. Pelo contrário, quando os especialistas em educação e os representantes das disciplinas tentam formular os objetivos da educação, só podem fazê-lo tornando-se filósofos. As propostas do Lippmann chegaram ao Brasil e ele apresenta o conceito de novelas filosóficas. Bom, mas a proposta do Lippmann não é a única existente com relação à possibilidade de abordagens de filosofia com crianças. Por exemplo, nós descobrimos um material muito interessante feito para crianças, baseado na história, na biografia de filósofos e filósofas, e também utilizando de recursos visuais, muito desenho, e tem a curiosidade também de ser uma obra bilíngue. Nesta obra existe, por exemplo, Platão, quando criança, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Para vocês visualizarem, entenderem. Além destes volumes, existem outras obras nesta coleção Filosofinhos. Aqui na página 40 há um relato de uma experiência acontecida no Peru acerca do ensino de filosofia para crianças. O interesse de filosofia para crianças aumentou consideravelmente desde o início dos anos 2000. E lá no Peru existe uma associação cultural educativa chamada Burro Rojo, que se inspirou no livro Mundo de Sofia, fez uma adaptação com as teorias de Matthew Lippmann para que fosse produzida uma abordagem pedagógica do mundo de filosofia para crianças. Esse é o documento da Unesco, intitulado A Filosofia, uma escola de liberdade, e nesse documento é indicado o ensino da filosofia escolar dentro da escola e não somente dentro da escola, como fora da escola também, levando às cidades, às comunidades, por meio de projetos. Este documento apresenta subsídios importantes para que a gente possa refletir sobre a filosofia, sobre o ensino da filosofia, sobre o lugar da filosofia na escola e fora da escola, em todo o mundo, seja Europa, seja América, seja África, seja Oceania. O documento indica também o mundo de Sofia. A filosofia se expressa não só por meio de escritos filosóficos, mas também por textos literários, jurídicos, jornalísticos e outros. É importante desenvolver a capacidade de filosofar com base na leitura de documentos de natureza diversa. Indica várias atividades que podem ser realizadas com a filosofia, como Olimpíadas de Filosofia, cafés filosóficos, sugestões para a realização de diversas atividades para a comemoração do Dia Mundial de Filosofia, que é celebrado na terceira quinta-feira do mês de novembro. Indica a criação de clubes filosóficos, sessões públicas de debates e reflexões feitas a partir de filmes. A obra original em norueguês foi publicada em 1991, ela chegou ao Brasil em 1995. Se vocês forem comprar o livro Mundo de Sofia Novo, esta daqui é uma capa atualizada. Enfim, bem-vindos à série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Prepare o seu livro e venha fazer parte dessa jornada.